Continuando então, no bloco passado falei acerca do dimorfismo sexual. É possível você identificar ossos de um crânio, por exemplo, masculino e feminino. Existem ossos da pelve que têm também dimorfismo sexual, que uma vez encontrado um determinado osso, é possível saber, ou pelo menos probabilisticamente ter a ideia de ser um osso de um homem ou osso de uma mulher. Então, começando, os ossos do crânio são divididos em 8 partes, ou melhor dizendo, 8 ossos. Um frontal, um occipital, 2 parietais, 2 temporais e 2 ossos fechando o crânio por baixo, esfenoide e etimoide, que estão aqui na tela. Quando pensamos, por exemplo, na comparação, joga na tela, por favor, de um crânio masculino comparando com um crânio feminino, inicialmente uma primeira diferença entre esses dois crânios é que os ossos ou a caixa craniana de um homem é mais volumosa. Via de regra, o volume é maior. Então a primeira diferença estaria aqui no osso frontal. O osso frontal da mulher, ele possui um ângulo mais reto. O osso frontal do homem, o osso frontal de um crânio de um homem é mais inclinado, como você pode perceber. Aqui a primeira diferença, poderíamos citar uma segunda diferença, que está marcada aqui, é a apófise. Apófise é o prolongamento de um osso. A apófise mastoide do homem é mais desenvolvida do que a apófise mastoide da mulher. Aqui tem um ossinho, ó, que é chamado de apófise número 3, estiloide. A apófise estiloide do homem é mais pronunciada do que a apófise estiloide da mulher, número 3. A arcada superciliar aqui do homem, ó, 4. A arcada superciliar do homem é mais desenvolvida do que a arcada superciliar da mulher, que é mais fina, que é do crânio feminino, que é mais fina. A glabela, que é esse ponto aqui do meio do homem, é mais desenvolvido do que no crânio da mulher. Então, nós podemos pensar, jogar na tela, num crânio de um homem sendo mais volumoso do que um crânio de uma mulher. Essa parte aqui, ó, mais pronunciante do que essa aqui no crânio da mulher. Nós temos a arcada superciliar mais fina na mulher, a arcada superciliar mais grossa no homem. Então são diferenças do crânio do homem para o crânio da mulher. São ossos que possuem dimorfismo sexual. Outro osso também importante que possui na sua tela dimorfismo sexual é o osso da bacia, o encontro dos ossos ilíacos. Então esses ossos aqui, ó, é o osso ilíaco. Então, primeiro ilíaco, segundo ilíaco. Esse encontro dos ossos ilíacos, que são os ossos da bacia, vão formar ângulos. Então esse ângulo maior é uma bacia de mulher. Então aqui, ó, um ângulo maior, aqui 120 graus, seria uma bacia de mulher. E por que esse ângulo aqui é maior? E a expressão, como você está vendo aqui na imagem, de uma mão aberta, né? Os 2 dedos abertos aqui formando um ângulo de 120 graus. Porque esses ossos são mais abertos, que o quadril da mulher é mais largo. Porque nesse forame aqui, ó, nesse buraco aqui, precisa passar um concepto. A mulher é que vai gerir uma nova pessoa, um novo ser humano. E tem que passar aqui num parto vaginal. Já quando esse ângulo é menor do que 90 graus, esse ângulo é de 90 graus, ó, assim, ó, o ângulo é menor do que 90 graus, eu vou representar por essa mão aqui, a bacia é mais fechada. Então esse encontro do ângulo pubiano, aqui eu vou chamar de ângulo pubiano. Esse ângulo pubiano, que é formado pelo encontro dos ossos ilíacos que formam a bacia,
é menor do que 90 graus. Então, nesse ângulo aqui, eu vou ter uma bacia de uma mulher. Uma bacia de um homem. Uma bacia de um homem. Então, esses ossos do crânio, por exemplo, ossos da bacia, o encontro dos ilíacos, eles passam por um dimorfismo sexual. São ossos que, por eleição, podem ter a capacidade de permitir a identificação se aquela ossada probabilisticamente é de um homem ou se aquela ossada é de uma mulher. Tudo bem? Tranquilo até aí? Outro ponto que pode aparecer em prova, em termos de classificação, é a ideia de braquicéfalo, mesocéfalo e dolicocéfalo. Joga na tela. Essa expressão aqui, ó, braque é pequeno, cabeça pequena. Mesocéfalo, cabeça mediana, e dólico é grande, cabeça grande. Então, normalmente, as pessoas, ainda que a gente pudesse pensar, né, numa miscigenação, mas os livros vão dizer que os brancos são, em tese, dolicocéfalos, os asiáticos são mesocéfalos, e os negros são braquicéfalos, cabeça pequena. Plate significa achatado. Platirrino, rino vem de nariz, nariz achatado. Então, normalmente, aquele que tem nariz achatado é braquicéfalo, da raça negra. Já o mesocéfalo, ele possui mesorrino, nariz mediano, nem é fino, nem é achatado. São os asiáticos. E os dolicocéfalos, lepto é fino. Então, leptorrino, nariz fino, ou catarrino, aquele nariz voltado para baixo. Então, catarrino ou leptorrino, dolicocéfalos são os brancos. Então, os brancos da raça branca são leptorrinos e dolicocéfalos. Os asiáticos, mesorrinos e mesocéfalos. Os negros, platirrinos e braquicéfalos. São expressões da identificação a partir de características da ossada humana. E aí, senhores, lembrando, volto a dizer que isso aqui é tudo teoria. É óbvio que na prática você pode ter uma grande miscigenação. Ora, melanodermos são os negros, grande quantidade de melanina que dá cor negra à pele. Os xantidermos são os amarelos, também chamados de leucodermos, e os brancos, os brancos são os leucodermos. Leucodermos são os brancos, os amarelos são os xantidermos e os negros melanodermos. São expressões que costumam aparecer em nomenclaturas que você tem de saber. Aqui nós temos o prognata, aqui a análise desse osso da mandíbula, do queixo. Então, eu tenho aqui o prognata, que é o queixo para frente. O mesognata, que é o queixo alinhado, e o ortognata, que é o queixo para dentro, Então, aqui você teria uma hipótese de prognata, o queixo para fora. Fez uma cirurgia para consertar e virou um mesognata, Então, essa expressão de ortognata, mesognata e prognata, prognata é o queixo para fora, mesognata é o alinhado e ortognata é o queixo para dentro. Tudo bem? São expressões que você tem que saber, porque nessa parte da matéria, às vezes, elas aparecem em prova. Tranquilo? Muito bem, senhores. E aí a gente termina essa parte de identificação e começaremos aqui um novo tema. Vamos passar a examinar a toxicologia forense. E um primeiro ponto importante dentro de toxicologia forense é saber o conceito de veneno. Ora, o veneno, não há dúvida que veneno é uma espécie de tóxico. Então, o veneno seria a espécie, uma das espécies, é uma espécie do qual o tóxico é o gênero. Então, todo veneno é tóxico, mas nem tudo que é tóxico é classificado como veneno. A relação é de gênero e espécie. O veneno é uma espécie de tóxico. Todo tóxico é veneno? Não, mas todo veneno é uma substância tóxica. Então, poderíamos dizer na tela que veneno
são substâncias, é uma substância de origem mineral ou orgânica, de origem animal, vegetal ou sintética, que mesmo em, sublinha agora, que mesmo em pequenas doses, é capaz de provocar graves alterações no organismo e até mesmo causar a morte. Então, senhores, um dos principais pontos do conceito de veneno é uma substância que vai alterar a homeostasia, que vai alterar o funcionamento biofísico, bioquímico, biológico do organismo, e essa alteração ocorre mesmo a partir da ingesta de pequenas doses, podendo causar graves perturbações na homeostase, causando até mesmo esse mau funcionamento, essa alteração, causando até mesmo a morte. Então, qualquer substância mineral, substância mineral orgânica de origem animal ou vegetal, que mesmo em pequenas doses altere essa homeostasia orgânica, causando mau funcionamento e até mesmo a morte, é classificada como veneno. Tudo bem? O que é droga para o direito, né? E a gente tem que lembrar que o conceito de droga vem lá da portaria 344 da Anvisa. Então, se eu pensar, por exemplo, no direito penal, artigo 33 da lei 11.343, você tem lá aqueles 18 verbos que você estuda em direito penal especial, trazer consigo, ter em depósito, dar ainda que gratuitamente, são hipóteses em que eu vou manipular, eu vou praticar condutas com a droga. Mas só que a lei penal, a gente sabe que não diz o que é droga, é uma norma penal em branco. Quem vai dizer o que é droga, sabemos que é um ato administrativo, portaria 344 da Anvisa. Então, para o direito, todo tóxico é uma droga? Não. Mas toda droga que lá está, ela tem algum grau de toxicidade. Ela é um tóxico. Mas juridicamente, quem vai dizer se aquele tóxico é ou não droga é a portaria 344 da Anvisa. Tudo bem? Bom, e aí como é que isso cai em prova? De medicina legal no concurso para delegado. Ele vai normalmente pegar uma substância química, como por exemplo o mercúrio. O mercúrio, onde é que eu encontro o mercúrio? Encontro o mercúrio, por exemplo, dentre outros lugares, no garimpo de ouro. E a intoxicação por mercúrio é chamada de hidrargirismo. Então, o hidrargirismo é a intoxicação por meio de mercúrio encontrada em garimpos de ouro. O que você precisa saber para a prova de delegado é isso. Qual é o nome da substância tóxica, onde ela é encontrada normalmente, e qual é o nome que a medicina legal dá a ela. Intoxicação, candidato, chamada de hidrargirismo, é intoxicação pelo quê? Pelo mercúrio. Onde é que se encontra? Em garimpo de ouro. Agora, e se for o mitridatismo? Mitridatismo lá do rei Mitrídates. É intoxicação por meio de arsênico. Envenenamento da realeza. Eu encontro na curtição do couro. O rei Mitrídates, com receio de ser envenenado pelos seus, muitas vezes, traidores, começou a ingerir em doses muito pequenas de arsênico todo dia para ver se ele ganhava algum tipo de imunidade àquela droga, àquela substância, né? E aí todo o envenenamento a partir de pequenas doses de uma determinada substância acabou sendo chamado de mitridatismo, mas a origem é o envenenamento, é a intoxicação por meio de arsênico, ok? Agora, se for uma intoxicação, joga na tela, por meio de chumbo. Já a intoxicação por meio de chumbo é chamada de saturnismo. Então, o saturnismo é a intoxicação por meio de chumbo. Onde é que eu encontro? Em tintas a óleo, fabricação de vidro, fabricação de cerâmica. Então, determinados trabalhadores que trabalhem em fábricas de vidro e cerâmica podem apresentar, se for feita uma medição, uma intoxicação pelo chumbo. E a intoxicação pelo chumbo é chamada de saturnismo. Pode ser, inclusive, um acidente de trabalho, ok? Bom, e se for a intoxicação por pesticidas? São os organofosforados, que é o chumbinho para matar rato, né?
são os carbamatos. Então o chumbinho para matar rato é o carbamato, é oriundo de um organofosforado. E nós temos, que a gente vai ver mais à frente, as chamadas drogas psicoativas. Isso é um outro ponto que eu vou falar mais à frente. Ok? Ora, e aí nesse contexto do mitridatismo do rei Mitríades, nós precisamos saber, porque isso costuma cair em prova, que o arsênico tem uma grande afinidade por enxofre. E essa grande afinidade do arsênico por enxofre vai fazer com que uma pessoa intoxicada por arsênico, essa filia que o arsênico tem pelo enxofre, como os fâmeros da pele, pelos em unha, pelos e unha, tem enxofre, há uma atratividade, há uma filia para você encontrar o arsênico no cabelo, o arsênico na unha da vítima. Então, se houver uma desconfiança de que aquela pessoa foi intoxicada, foi envenenada por arsênico, o perito legista vai coletar cabelo e unha e vai pesquisar no cabelo e unha esse arsênico. Porque esse arsênico vai para o cabelo e para a unha, porque são locais onde eu tenho quantidade de enxofre e o arsênico tem filia, tem atratividade pelo enxofre. Então, joga na tela. O arsênico tem afinidade pelo grupamento químico que tem enxofre. E a queratina da pele e dos fâmeros tem enxofre. Queratina é uma proteína que fica acumulada, falei com vocês já em aulas passadas, aqui no módulo, nas nossas aulas, né? Que a epiderme é a camada mais superficial da pele, subdividida em 5 subcamadas: camada córnea, lúcida, granulosa, espinhosa e basal. As células da camada córnea são células mortas, achatadas e queratinizadas. Então, o tecido epitelial da camada córnea é um tecido epitelial achatado, queratinizado, e a queratina é uma proteína que contém enxofre. O arsênico tem atração por enxofre, então ele vai ter, obviamente, uma incidência maior na sua apresentação, no seu encontro nessas camadas da pele, ou seja, na camada córnea, da onde saem os fâmeros da pele, pelos e unha. Então, na tela, assim, a pele e os fâmeros podem mostrar resíduos de arsênico, até em corpos já esqueletizados, porque lembre que no corpo esqueletizado não tem mais pele, mas ainda tem unha e ainda tem o cabelo. Então, mesmo que já tenha havido a última fase da putrefação, que como nós vimos é a esqueletização, 3 anos depois, eu posso encontrar vestígios de uma morte violenta a partir de um homicídio, por exemplo, num envenenamento a partir de arsênico. Vou procurar fâmeros da pele, se não houver mais pele, ou a pele. Essa atratividade pela queratina, que tem enxofre, que atrai o arsênico. Tudo bem? Isso costuma cair em prova de delegado, já caiu mais de uma vez e é bom você ficar atento. Saturnismo. Qual é o detalhe do saturnismo? Saturnismo é intoxicação por meio de chumbo. Ele é causador de doenças mentais. Uma das complicações causadas pela intoxicação pelo chumbo é o transtorno mental psicótico, causado pelo saturnismo. Aí haverá uma situação de psicose tóxica. Nas gengivas, ele pode apresentar a chamada orla de Burton. A orla de Burton é um estado anegrado das gengivas. Então, intoxicação por chumbo mostra as gengivas anegradas. Esse aspecto anatômico anegrado da gengiva é o que se chama de orla de Burton na tela. As chamadas linhas de Burton ou orla de Burton. Você está vendo aqui, ó. É o nome que se dá à coloração escura da gengiva, ocasionada pelo saturnismo. Intoxicação, como vimos, pelo chumbo. Os sintomas mais comuns são dores abdominais severas, úlceras orais, constipação, parestesias, sensação de frio e calor, formigamento e pressão, de mãos e pés e a sensação de gosto metálico na boca. Ou seja, são características de uma intoxicação por chumbo, a formação de linhas de Burton. Tudo bem? Tranquilo? E o carbamato, organofosforados, o chumbinho, né? Na tela. O chumbinho,
utilizado em residências para matar rato, né? Inibe a enzima acetilcolinesterase. Essa enzima destrói a acetilcolina, que é liberada após cada transmissão dos impulsos nervosos aos diversos órgãos. E a característica das mortes ou das lesões assim ocasionadas é que há, do verbo haver, espasmos generalizados e os sinais e sintomas são muito variados. Pode ocorrer a morte. Ora, intoxicação por organos fosforados inibem a acetilcolinesterase. É um mediador químico, né? Liberado aqui, ó, na chamada fenda sináptica. Liberada na fenda sináptica. Tudo bem? Então, o que seria nessa linha de raciocínio um tóxico? Então, nós vimos o conceito de veneno. E o conceito de veneno está umbilicalmente ligado a pequena dose. Pequena dose fazendo grande alteração na homeostasia. Já o tóxico é um produto químico de origem natural ou sintética, que interagindo no organismo pode causar dano à saúde e até mesmo à morte. A ação tóxica depende da dose e do organismo que a recebe. Então note, eu poderia dizer, como disse há pouco, que todo veneno é tóxico, mas nem todo tóxico será um veneno. Porque a ideia de veneno está umbilicalmente ligada à pequena dose ministrada. Uma pequena dose ministrada daquela substância pode causar uma alteração na homeostasia, no equilíbrio bioquímico, biofísico, bioelétrico, a bioeletrogênese do organismo, causando inclusive a morte. Já o tóxico não está ligado à pequena dose, é isso que é importante que você aqui saiba, né? Várias substâncias podem ser tóxicas, um produto químico de origem natural ou sintética, que vai alterar, que vai interagir com o organismo, alterando a saúde. Isso é um tóxico, mas nem todo tóxico, na verdade, será um veneno e vice-versa. Quer dizer, todo veneno é tóxico, mas nem todo tóxico é veneno, ok? Bom, e aí, vamos falar aqui de algumas intoxicações que costumam cair em prova. Intoxicação pelo monóxido de carbono. Muito comum nas mortes, e aí alguns livros vão trabalhar com a ideia de asfixia por monóxido de carbono. O monóxido de carbono, chamado de CO, ele está muito presente nos incêndios. Eu estou aqui no estúdio gravando, imagine que começou a pegar fogo. Tem vários materiais plásticos aqui. Esses materiais plásticos entram em combustão muito facilmente. E esse gás, aquela fumaça negrada, está impregnada de monóxido de carbono. O monóxido de carbono vai se ligar à hemoglobina, ou melhor, a hemoglobina. Nós já vimos que a hemoglobina é uma proteína que está dentro do eritrócito, formada por 4 anéis tetrapirrólicos com uma molécula de ferro no meio dela. Essa hemoglobina, ela se liga ao oxigênio, formando a oxihemoglobina dentro do eritrócito. Vimos isso já em aulas passadas. Quem transporta o oxigênio é a hemoglobina para participar da oxidação da molécula de glicose dentro do mitocôndria nas células, formando energia. Já estudamos isso. Só que o monóxido de carbono compete no sítio de ligação com o oxigênio. Então a hemoglobina ela tem uma afinidade maior pelo monóxido de carbono do que a afinidade que ela possui pelo oxigênio. Então, se está disponível para a hemoglobina oxigênio e monóxido de carbono, a hemoglobina vai se ligar a quem? Ao monóxido de carbono. Ainda que haja oxigênio disponível para que ela se ligue, porque a afinidade química entre a hemoglobina e o monóxido de carbono é maior do que a afinidade química entre a hemoglobina e o oxigênio. E aí, se você está num local inalando esse monóxido de carbono, quando esse teor de monóxido de carbono passar de 50% no sangue, na hemoglobina, no eritrócito, você corre risco de morte. Porque, obviamente, as células do corpo vão entrar em acidose celular, porque não está sendo transportado oxigênio para as células. Por que não está sendo transportado oxigênio para as células? Porque quem transporta o oxigênio, que é a hemoglobina, está ligado ao monóxido de carbono. Então, o oxigênio não consegue se ligar à hemoglobina, logo não consegue ser transportado. Se não consegue ser transportado, acidose celular. Já expliquei isso em aulas anteriores. E sabemos que a vida ela só prospera em meio básico, em pH 7.4, em pH alcalino ou básico, ou neutro. Não prospera em pH ácido.
Nesse caso, então, a morte se avizinha. Ocorrerá uma intoxicação por monóxido de carbono. Joga na tela. Então, o monóxido de carbono, como eu acabei de falar, fica ligado à hemoglobina, com uma força 250 vezes maior do que quando se liga ao oxigênio. Então, o oxigênio está disponível, mas a afinidade química pelo monóxido de carbono é maior. Quando a concentração de CO no sangue é maior do que 50%, há perigo iminente de morte. E aí, senhores, vai se formar os chamados livores carminados. Os chamados livores, essa expressão é importante de prova de medicina legal, livores carminados, livores cor de carmim, livores arroseados. Então, a hemoglobina, quando ela se liga, joga na tela, a hemoglobina, quando se liga ao CO, tá aqui, ó, a hemoglobina ligada ao CO, forma a carboxiemoglobina. E a carboxiemoglobina tem cor de cereja, tem cor de carmim. Por isso o cadáver, as vísceras, note as vísceras, numa intoxicação por monóxido de carbono, as vísceras estão carminadas, estão cor de cereja, como você pode ver. E o perito legista, diante de uma situação dessa, ele vai desconfiar de uma morte por intoxicação por monóxido de carbono, fazendo surgir então os chamados livores cor de carmim, os chamados livores carminados. Tudo bem? Aqui eu coloquei já em aulas passadas, né, esse slide só para relembrar que a hemoglobina pode se ligar ao oxigênio, formando a oxihemoglobina. A hemoglobina pode se ligar ao gás carbônico, formando a carbamina-hemoglobina, cor arroxeada. A hemoglobina pode se ligar ao hidrogênio livre, formando a hemoglobina reduzida, cor azulada, cor cianótica. A hemoglobina pode se ligar na putrefação ao gás sulfídrico, sulfoxiemoglobina, cor esverdeada, mancha verde abdominal de Bourdelle. Já falamos sobre isso. Tudo bem? E a hemoglobina ligada ao oxigênio, o sangue é vermelho vivo. Ou seja, você precisa conhecer essas variações da ligação de hemoglobina e a coloração, porque isso vai te ajudar a resolver determinadas questões de prova. Tá ok? Tranquilo? Então a gente fecha essa intoxicação por monóxido de carbono. E aí só para lembrar, né, último slide, o monóxido de carbono, o CO, é um gás, né? Inodoro, não tem cheiro. Insípido, não tem cor. Insípido, não tem gosto. Incolor, não tem cor. E misturável ao ar. Tudo bem? Tem uma afinidade 300 vezes maior do que a do oxigênio, já falei. Ele pode aparecer em subproduto da combustão. Possíveis vítimas não têm consciência. Então, aquecedores de gás de banheiro, né? Quando estão vazando, vazam monóxido de carbono. E esse gás é um gás insípido, não tem gosto, inodoro, não tem cheiro e incolor, não tem cor. Então você está dormindo, respirando, não sabe nem que está respirando, porque ele não tem cheiro, ele não tem gosto, ele não tem cor, é insípido, inodoro e incolor. E misturável ao ar. Se você ficar respirando aquilo por um determinado tempo, você vai morrer. Intoxicação por monóxido de carbono. E uma das desconfianças que o perito legista vai ter quando esse cadáver for encontrado é no médico legal, quando for feito o exame das vísceras, essas vísceras estão carminadas, cor de carmim, porque a intoxicação por monóxido de carbono forma a carboxiemoglobina e a carboxiemoglobina faz com que os livores tenham cor de cereja, apresentem os chamados livores carminados. Então, diante da presença de livores carminados, a desconfiança é por intoxicação por monóxido de carbono, cuja mecânica bioquímica e biofísica nós já explicamos por que isso acontece, a sua afinidade maior pela hemoglobina do que a hemoglobina tem pelo oxigênio. Ainda que o oxigênio esteja livre, ele não vai conseguir ser transportado, a célula vai entrar em acidose celular. Tranquilo? Dúvidas? Próximo bloco, eu vou começar falando ainda sobre toxicologia forense e vou falar na intoxicação pelo cianeto. E quais são as consequências da intoxicação por cianeto. Vamos estudar também no próximo bloco a análise das drogas, do álcool, as drogas psicoanalépticas, psicocatalépticas, psicodislépticas dentro de toxicologia forense. Te aguardo lá para continuarmos então o exame da toxicologia em medicina legal. Um abraço e até lá. Fique com Deus.